Na aula do domingo passado falamos sobre os grandes sinais. Eu corri um pouco, não parei muito na descrição de cada um dos sinais. Há uma lição muito importante que eu quero que vocês tirem da aula passada, que eu não sei se eu cheguei a transmitir essa lição como eu queria, que é sobre o Tauba e a hora em que o Tauba termina na vida de uma pessoa. Qual de vocês se pode voluntariar para ler algumas passagens do Corão para nós hoje? Há algumas passagens que eu vou pedir para vocês lerem. Mas a porta do Tauba, quando a gente fala de Tauba, é o arrependimento. O Tauba é o arrependimento quando alguém comete algum pecado, quando alguém faz algo de mal e volta para Allah e pede perdão a Allah. Isto nós chamamos de Tauba. A pessoa arrepende-se com sinceridade, com toda a intenção no seu coração de não voltar a cometer aquele pecado. Com toda a intenção da pessoa querer fazer o melhor daqui em diante. Querer entregar-se ao Din, querer praticar o Din da melhor maneira que ele consegue daqui em diante. Isto a gente chama de Tauba. Mas há um limite para o Tauba. Há um limite para o arrependimento. Para nós que estamos a viver agora, desde Sayyidina Adam até nós, no nosso tempo agora, a hora em que o Tauba termina é quando a pessoa começa a ver o Akhira. Ainda não morreu, está na transição entre este mundo e o próximo. Mas ele já está a ver o anjo da morte e já está a ver que a sua alma vai ser retirada. Portanto, ele já está convicto de que entrou no processo da morte. Ainda não morreu. Ainda tem um pé no Dunya e o outro pé mas já tem um pé que está no Akhira. E ele já está convicto, já tem a certeza que aquilo que está a acontecer é a morte, é o processo da morte. Então, nesse momento, já não há Tauba. Já não há Tauba. Nós temos que retificar os nossos erros. Temos que nos voltar para Allah enquanto ainda estamos em vida. Porque quando a pessoa já começou a ver a realidade, já viu que tudo aquilo que Allah falou no Corão realmente é verdade, aí essa fé já não tem interesse. Conforme nós dissemos na semana passada, Allah quer aqueles que creem sem ver. Allah disse no Surat Al-Baqarah: Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب, acreditam sem terem visto. Sem terem visto Allah, sem terem visto os anjos, sem terem visto Jahannam, sem terem visto Jannah, mas nós acreditamos que Allah existe. Acreditamos que os anjos existem. Acreditamos que o Jannah e o Jahannam existem. Isso é que se chama de crença, de fé. Sem termos visto. Ponto. Ponto 2. Para aquelas pessoas que estarão a viver mais próximas da hora final, quando é que a porta do Tauba vai se fechar para eles? Na semana passada nós vimos que para essas pessoas a porta do Tauba não vai se fechar quando a alma for retirada. Não. Para eles a porta do Tauba vai se fechar quando Allah manifestar o sinal em que o sol nasce do lado contrário. A partir da altura em que Allah manifestar esse sinal, em que o sol vai nascer no ocidente em vez de nascer no oriente, a partir daí já não há mais Tauba. Quem não era muçulmano já não fica muçulmano. Quem tinha má conduta já não pode tentar ter boa conduta. Aí é só ficar à espera da hora do Qiyamah. Podem ler uma passagem do Corão no Surah Yunus. Não sei qual de vocês é que se voluntaria a ler. Surah Yunus, que é o 10º Surah, versículo 90. Versículo 90. Eu, infelizmente, não tenho algo. Posso ler? Tá bem. Posso ler? Deixa-me procurar. É Surah Yunus. Surah Yunus, sim. É o 10º Surah do Corão. Ok. Versículo 90.
Deixa-me ver. Parece que não. Ok, já encontrei. Está ainda a abrir. Já aparecem umas publicidades. Ok, versículo. Versículo 90. Sura Yunus, versículo 90. E fizemos atravessar o mar os israelitas. Porém, o faraó e seu exército perseguiram-no iníqua e hostilmente, até que, estando a ponto de afogar-se, o faraó disse: creio agora que não há mais divindade além de Deus, em que creem os israelitas, e sou um dos submissos. Ok. Esta passagem está a falar do Firaun, a morte do Firaun, um incidente, uma passagem, um acontecimento que durou alguns segundos, quando ele apercebeu-se que ele estava a morrer. Então, vocês conhecem a história de Musa e Firaun, certo? Sim. Quando Sayyidina Musa alayhi salam tirou o povo de Israel, tirou Banu Israel do Egito, e eles puseram-se em fuga, Firaun e o seu exército perseguiram. Fizeram uma perseguição, foram atrás deles. Quando eles se aperceberam que Banu Israel tinha fugido, tinha se retirado da cidade na calada da noite. Bom, não foi uma única noite, né? Era muita gente. Mas pronto, não vamos entrar nisso. Quando o Firaun e a sua tropa e a sua polícia aperceberam-se que Banu Israel tinha escapado, foram atrás deles. Firaun mandou juntar o exército e foram atrás deles. Quando Banu Israel chega no Rio Nilo, Mar Vermelho, não vamos entrar em qual das duas é que era. Quando chegam no corpo d'água muito grande, Al-Bahr, conforme Allah diz no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala manifesta o milagre de abrir as águas para Banu Israel poder passar. Quando Firaun tenta passar pelo mesmo caminho, Allah manda fechar as águas e Firaun e a sua tropa são afogados, conforme todos nós sabemos. No momento em que Firaun estava a afogar, ele proferiu essas palavras que estão aí. Hatta idha adrakahu al-gharaq. Quando ele percebeu que ele estava a afogar, ia morrer afogado, Hatta idha adrakahu al-gharaq, qal, ele disse: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Wa anna minal muslimin. Ele proferiu as palavras do testemunho da fé. Pode ler a tradução de novo, se faz favor? E fizemos atravessar o mar os israelitas. Porém, o faraó e seu exército perseguiram-no iníqua e hostilmente, até que, estando a ponto de afogar-se, o faraó disse: creio agora que não há mais divindade além de Deus, em que creem os israelitas. E sou um dos submissos. Então, ele disse, quando estava a ponto de se afogar, ele proferiu essas palavras. Que ele acredita em Allah. E que ele é um muçulmano. Wa anna minal muslimin, conforme vem no Corão. Aí vem, sou um dos submissos, na tradução. Ele proferiu as palavras do Islã. Mas foram aceitos? Não. Não foram aceitos. Allah não aceitou. Por quê? Porque já não tinham validade. Porque ele já estava convicto de que ele estava a entrar no processo da morte. Ele já estava a ver os anjos. Ele já estava a ver a morte aqui, na cara dele. Aí Allah já não precisa dessa crença. Porque isso já não se chama de crença. Então, nós temos aqui neste versículo a confirmação de que existe um limite. E Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua misericórdia, Allah colocou o limite no último minuto possível.
para nos dar mais chance. Você pode cometer vários pecados, Allah dá-te chance. Cada dia que você acorda, Allah dá-te chance, dá-te chance, dá-te chance. De tu mudares a tua vida, de tu pelo menos proferires palavras de pedido de perdão. E Allah vai aceitar, inshallah. Allah não ganha nada em nos castigar. Entretanto, conforme eu estava a dizer, para aquelas pessoas que estarão a viver neste tempo que nós estamos a estudar agora, o limite deles não vai ser esse. O limite deles vai ser a manifestação do nascimento do sol do lado contrário. Conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos informou na narração que vimos na semana passada. Ok? Isto é muito importante nós termos em mente. Depois desse sinal se manifestar, as pessoas vão começar a viver uma vida, ou será uma vida muito feia, em que não haverá moral, não haverá princípios, não haverá bondade, não haverá Coran, não haverá Sunnah, não haverá nada, nada disso. As pessoas vão viver como animais. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que as pessoas vão viver como animais. Nós vimos que, vou resumir, né? Quando o Nabi Isa voltar, ele vai matar o Dajjal, depois vai levar os crentes para o monte de Tur para nos proteger do Yajuj e Ma'juj. Depois, quando Allah eliminar Yajuj e Ma'juj, os crentes vão habitar a terra, governados por Isa ibn Maryam. Depois disso, vão passar algumas gerações em que o mal vai voltar a penetrar a sociedade humana. E Allah há de voltar há de manifestar os outros sinais, que serão esses: o nascimento do sol, a besta, etc, etc. Depois disso, Allah vai retirar os crentes. Allah vai mandar um vento suave. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que Allah vai mandar um vento mais suave do que a seda, com uma fragrância muito boa. E todos os crentes que sentirem aquele vento vão morrer. E só vão ficar descrentes na face da terra. Pessoas que não acreditam em Allah. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que nessa altura o shirk vai voltar a predominar. As pessoas vão voltar a adorar Lat wa Uzza. Aqueles ídolos, aqueles deuses falsos que eram adorados na Arábia e em outras partes do mundo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam simplesmente deu exemplo daquilo que os Sahaba conheciam, que é Lat wa Uzza wa Manat wa Hubal, esses deuses que eles conheciam. Mas nas outras regiões do mundo, outros deuses serão adorados. A idolatria há de voltar a estar em cima, porque já não haverão crentes na face da terra. E é nessa altura que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que a cidade de Medina vai ser abandonada. É nessa altura em que o Coran vai ser retirado da face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala, numa única noite, vai retirar tudo que é Coran, tudo que é Mus'haf vai ser apagado. Mus'haf, estou a falar do Coran, o próprio livro, né? As cópias do Coran, chama-se Mus'haf em árabe. Nessa altura, as pessoas vão começar a viver como animais, cada um por si. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que vai chegar um ponto em que a corrupção e a falta de respeito será tão predominante que um homem vai dormir com uma mulher na rua, abertamente, no passeio, onde as pessoas passam, onde as pessoas circulam. As pessoas vão fazer relações aí mesmo. E o melhor, a pessoa com mais verticalidade, a pessoa com mais sentido de moral, vai tentar interromper aquele ato que estará a ter lugar ali na estrada, na rua, no passeio, onde as pessoas circulam, e vai dizer a ele: por que vocês pelo menos não vão se esconder atrás de um muro, atrás de uma parede? Por que não podem pelo menos fazer isso? Estão a manter relações aqui, no passeio onde passam as pessoas. Imagine, o Nabi sallallahu alaihi wasallam informou-nos isso. Que as coisas vão chegar a um estado péssimo. Por quê? Porque já não haverá crença. Allah manifesta isto para nos mostrar o que é o mundo quando a crença é predominante e o que é o mundo quando a descrença é predominante. É por isso que antes disso Allah mostrou-nos como é que será a vida quando só houverem crentes.
depois de Yajuj wa Ma'juj, quando Allah eliminar Yajuj wa Ma'juj e nós estivermos a viver sob a governação de Isa ibn Maryam, alayhi salam, e só haverão crentes, aqueles crentes que estavam refugiados no Monte Tor, onde habitar a terra, a vida será tão boa, tão boa, tão boa, conforme a gente viu. Não haverá maldade nenhuma, os leões vão brincar com as ovelhas, as crianças vão brincar com cobras, a terra vai dar o seu melhor produto, em que um fruto vai ser suficiente para alimentar uma família inteira. Uma perna de carneiro vai ser suficiente para alimentar uma tribo inteira. A terra vai dar do seu melhor. E depois Allah mostra-nos como é que será a vida quando não houverem crentes, quando não há crença, quando não há pessoas a adorarem Allah. A corrupção, a forma horrível como a vida fica. Allah vai nos dar esses dois exemplos. Que não serão exemplos, será realidade. Será realidade. Essas coisas vão acontecer, conforme o Nabi disse. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala, nós falamos que o último sinal vai ser o fogo que vem de Aden, no Iêmen, uma região chamada de Aden. Aden é uma cidade que até hoje existe no Iêmen. Uma cidade portuária, se não me engano. Que esse fogo será ateado de alguma forma e há de ir empurrando as pessoas para Ardul Mahshar. Esse é o último dos grandes sinais. É o fogo que vai... mas este é um fogo milagroso, porque a primeira pergunta que nós colocamos quando ouvimos falar de um fogo que vai arder durante dias e dias e dias e dias, a empurrar as pessoas para um determinado sítio, para uma determinada terra, a primeira pergunta que nos ocorre é: qual será o combustível desse fogo? Né? Nós somos cientistas. Que fogo é esse? Qual será o combustível desse fogo? Será lenha? Será diesel? Será gasolina? Será... Mas, quando nós olhamos para a descrição desse fogo, vemos que não, este é um fogo milagroso. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que quando as pessoas pararem para dormir, o fogo também vai parar. E quando eles acordarem, vai continuar a lhes empurrar. Então, não é um fogo assim, como esse que a gente conhece. Agora, outra coisa muito importante. Quando as pessoas tiverem sido empurradas todas para Ardul Mahshar, o advento da hora não vem logo. Tudo indica que as pessoas vão viver ali por algum tempo. Por quê? Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que quando a hora final chegar, há de chegar de repente. Sem aviso. Um homem estará a tirar o leite do seu animal, da sua vaca, vai levar o leite para casa, ele não vai chegar em casa com aquele leite. Uma pessoa estará a tentar pôr comida na boca, vai servir a comida, quando estiver a levantar a comida para meter na boca, aquela comida não vai chegar na boca dele e a hora vai acontecer. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que 2 homens estarão a fazer uma transação comercial, venda de qualquer artigo, qualquer mercadoria, um tecido, é o exemplo que o Nabi deu. E antes deles concluírem a transação, antes deles conseguirem embrulhar aquele pano para o comprador levar, a hora vai ocorrer. Então tudo indica que este último sinal de o fogo que empurra as pessoas para Ardul Mahshar, para a terra da congregação, quando as pessoas estiverem congregadas lá, vão viver por algum tempo e haverá alguma ordem social onde existem transações, existem pessoas a viverem, etc. Vamos lá ver aqui. Agora, como é que vai acontecer a hora final? Como é que será? Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos no Corão, e vou pedir para ler
o Surat Zumar, versículo 68. Vou pedir Surat Zumar, Surat número 39, versículo 68. Sura número 39. Az-Zumar, ok. Versículo número 38. Versículo 68. Ah, 68. Surat Az-Zumar, versículo 68. Exato. E a trombeta soará, e aqueles que estão nos céus e na terra expirarão, com exceção daqueles que Deus queira conservar. Logo, soará pela segunda vez, e ei-los ressuscitados, pasmados. Ok. Surat Zumar. Sim. Ok. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala diz que haverá um sopro na trombeta. Pode repetir? Pode repetir a leitura? Sim, Surat Az-Zumar, versículo 68. E a trombeta soará, e aqueles que estão nos céus e na terra expirarão, com exceção daqueles que Deus queira conservar. Ok, pode parar aí. Pode parar aí. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Esse aqui é o versículo, exatamente. Então, haverá um sopro na trombeta. A trombeta é um instrumento. Ok? Agora, o Nabi sallallahu alaihi wasallam viu. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos uma vez, numa narração, ele diz que como é que eu posso ficar tranquilo e ficar relaxado enquanto Israfil já tem a trombeta posta na boca, pronto para soprar? O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que ele viu este anjo. O Israfil é um anjo, e é um anjo que foi encarregue de soprar a trombeta. É um anjo que foi encarregue de soprar a trombeta. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que viu a ele. E ele já está em prontidão. E ele está a olhar para o trono de Allah, tabaraka wa ta'ala, à espera do momento em que a ordem será dada. E ele não pestaneja. Ele não pestaneja. Ele está em prontidão, com a trombeta na boca, a olhar para o trono de Allah, à espera que Allah dê a ordem para ele soprar. E quando ele soprar, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Vamos ver esta parte daqui a pouco. Então, quando ele soprar a trombeta, tudo que existe na face da terra vai morrer. Toda a gente vai morrer. Toda a gente. Não só os seres humanos, os anjos, os djinns, todos vão morrer. Tudo que é ser vivo vai perder a vida. E quantas vezes é que a trombeta será soada? 2 vezes ou 3 vezes. Vamos ver isso daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, temos que saber que neste momento em que nós estamos a viver, o anjo já está em prontidão, desde o tempo do Nabi. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam viu isso no tempo dele. Então, aquilo que para nós já é muito tempo, para Allah e para os anjos pode não ser muito tempo. Porque já desde a vida do Nabi, que o anjo Israfil está em prontidão. O Nabi disse que ele está a olhar para o trono, ele não pestaneja. E os olhos dele são como 2 estrelas brilhantes. São como 2 estrelas enormes. O Nabi descreveu-nos até. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. E quando é que isto vai acontecer? Vai acontecer numa sexta-feira. Vai acontecer numa sexta-feira. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que Nabi Adam foi criado numa sexta-feira, foi enviado para a terra numa sexta-feira, foi perdoado numa sexta-feira, morreu numa sexta-feira e na sexta-feira também será
a ressurreição dos filhos de Adão. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, disse-nos que todas as sextas-feiras, os animais ficam apavorados, ficam cheios de medo que a hora possa ser naquela sexta-feira, excepto al-jin wal-ins, excepto os seres humanos e os jins. Todos os animais ficam apavorados, preocupados, cheios de medo que possa ser essa a sexta-feira em que Allah vai destruir o mundo. Entre a hora do Fajr até o nascer do sol, eles ficam nesse estado de terror. Depois de nascer o sol, eles ficam normais. Todas as sextas-feiras isso acontece, excepto com os seres humanos e os jinn. Então nós sabemos que isso terá lugar numa sexta-feira. Quando será a hora exatamente, ninguém sabe. E não cabe a nós tentarmos responder essa pergunta, porque ninguém sabe. Nós vimos no hadith de Jibril, quando o Jibril perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam quando é que será a hora, e o Nabi respondeu. Nem o interrogado não sabe mais do que o interrogador acerca desse assunto. E também o outro hadith em que apareceu um beduíno em Medina. O Nabi sallallahu alaihi wasallam estava sentado no masjid com os sahaba e apareceu um homem do deserto, não é? E o Nabi estava a falar e ele interrompeu e disse: Mata sa'a? Quando é que será a hora final? Quando é que será o dia de julgamento? Assim, de uma forma um pouco bruta, não é? Mas eles eram assim, aquilo não era falta de respeito. Eles eram um povo assim, um povo um bocado rijo, áspo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam não respondeu, continuou a falar. E ele perguntou de novo: quando é que será o julgamento? O Nabi não respondeu, continuou a falar. E perguntou de novo, até que os sahaba começaram a ficar um pouco irritados, porque o Nabi estava a falar com eles. E tem ali alguém que está a disparar perguntas fora do contexto daquilo que está sendo falado, e de uma forma assim, um bocado, né, estranha. Nós não nos dirigimos ao mensageiro de Allah dessa forma. Nós não nos dirigimos a ele dessa forma. Nós tratamos a ele com todo respeito. E quando falamos com ele, devemos nos dirigir a ele com o título dele, que é Ya Rasulallah ou Ya Nabi Allah. Então, chegar e falar com ele assim dessa forma: quando é que será a hora final? Quando é que será o dia de julgamento? Isso não são boas maneiras de falar com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam acabou de ter a conversa que estava a ter com aqueles sahaba que estavam presentes, virou-se e perguntou: Aina sa'ilu ani sa'a? Onde é que está aquela pessoa que estava a perguntar sobre a hora final? E ele disse: estou aqui, Ya Rasulallah. E ele não respondeu de uma forma que o homem estava à espera que ele respondesse. Ele perguntou ao homem: Mada addatta laha? Queres saber quando é que é o dia de julgamento? O que é que tu preparaste para esse dia? Então, o Nabi estava a ensinar-nos que o nosso foco não deve ser exatamente quando é que será, porque isso ninguém sabe, nem os anjos sabem, nem os profetas sabem, só Allah é que sabe. O nosso foco deve ser em nós nos prepararmos para esse dia. Aconteça quando for que venha a acontecer. Saber que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 3000 anos, não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser o que é que nós estamos a fazer diariamente na nossa vida para termos sucesso nesse dia. Então, é por isso que o Nabi respondeu dessa forma. Onde é que está a pessoa que estava a perguntar sobre a hora? Quando ele identificou-se, o Nabi perguntou-lhe: o que é que tu preparaste para esse dia? Em termos de boas ações, em termos do seu comportamento, em termos de como você vive a sua vida. E ele respondeu de uma forma muito bonita.
Ele disse, eu não preparei muito salá, nem muito zakã, nem muito jejum. Mas eu amo Allah e o seu mensageiro. A preparação que eu tenho para esse dia é o grande amor que eu tenho no meu coração por Allah e o seu mensageiro. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu e lhe disse, então tu estarás com quem tu amas. Meus caros, no dia do julgamento, nós estaremos com quem nós amamos. Se nós amamos Allah e o seu mensageiro, nós estaremos no grupo do mensageiro de Allah. Se nós amamos e preocupamos e admiramos os artistas de cinema, as atrizes, as modelos, os cantores, os desportistas, então estaremos com eles. Simple. Tão simples quanto isso. O Nabi foi direto, disse, então tu estarás com quem tu amas. O que isto quer dizer? Se realmente tu amas Allah e o seu mensageiro, então tu estarás bem, estarás no meu grupo. Mas se tu amas a corrupção, o crime, então estarás com Fir'aun, wa Haman, wa Qarun, o Abu Jahl, o Abu Lahab, estarás com esses. Lição muito importante aqui. Ok, vamos ver o Sura número 27, Sura An-Naml, versículo 87, inshallah. Versículo 87 do Sura An-Naml. Allah, Allah, Allah. Versículo 37 de Sura 27, que é o Sura An-Naml, que é o Sura 27, 27º Sura. É o capítulo da formiga. Ok. Ok. Nam. Ok. Versículo 87. Ok. Surat An-Naml, versículo 87. E no dia em que soar a trombeta, espantar-se-ão aqueles que estiverem nos céus e na terra, exceto aqueles que Deus agraciar, e todos comparecerão humildes. Ok, deixa-me só ver uma coisa aqui. E todos comparecerão humildes ante. Ok, deixa-me só ver uma coisa aqui. Ok, Surat Zumar. Eu recitei mal o Surat Zumar. Surat Zumar, eu troquei a palavra. É o nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Aqui no Surat An-Naml é que fafazi'a ma fi samawati wa ma fi al-ardi illa ma sha Allah. Wa kullun atawhu dakhirin. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. Ok, eu estava com dúvida já desde aquela hora. Então vim verificar aqui. Aqui no Surat An-Naml é fazi'a. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتاه داخلين. Exatamente. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Então pode repetir a leitura daqui do Surat An-Naml, se faz favor. Pode repetir a leitura dessa tradução? Versículo 87. E ainda temos mais para ler aqui no Surah Yasin. Eu acho que ela não está nos ouvindo. Agora sim, eu tinha tirado o som, não é? Sim. Tinha. Sim, pode repetir a leitura dessa tradução.
Sim. Surat An-Naml, versículo 87. E no dia em que soar a trombeta, espantar-se-ão aqueles que estiverem nos céus e na terra, exceto aqueles que Deus agraciar, e todos comparecerão humildes. Ok. Então, havemos de voltar para o Surat Zumar daqui a pouco. Mas antes vamos abordar este versículo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que todos espantar-se-ão aqui, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. No Surat Zumar, Allah diz فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Allah diz que toda a gente vai morrer, excepto algumas pessoas. Há uma exceção que Allah abre. Quem é essa exceção? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Há alguns ulama que dizem que são Hurul Ain, outros dizem que são os habitantes do paraíso, yani os trabalhadores, né? As pessoas que vão nos servir no paraíso. Porque no paraíso nós teremos serventes, né? Teremos pessoas a trabalharem para nós, inshallah. Então, mas tudo isso são opiniões dos ulama. Não há nenhuma certeza a quem é essa exceção. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que ele será o primeiro a ser ressuscitado. A campa dele será a primeira a abrir-se, Yom al-Qiyamah. E quando ele for ressuscitado, ele há de ver Sayyidina Musa agarrado ao trono de Allah, a um dos pilares do trono de Allah. E o Nabi disse: eu não sei se é porque ele foi ressuscitado antes de mim, ou se é porque ele não sofreu o sa'iq. Ele não sofreu aquela morte, yani, aquele susto, aquele terror do apagão da trombeta. Então há pessoas que dizem que Sayyidina Musa pode ser essa exceção. A gente não sabe. Porque Sayyidina Musa, como vocês sabem muito bem, Sayyidina Musa já teve um sa'iq durante a vida dele, quando ele pediu para ver Allah. Ele pediu para ver Allah. Quando ele foi se encontrar com Allah, quando Allah chamou a ele, e ele ficou aquelas 40 noites com Allah, ele pediu para ver. Arini anzur ilayk. Ya Allah. E Allah respondeu a ele: ó Musa, tu não me vais conseguir ver. Não há ninguém que está vivo e me consegue ver. Mas olha para a montanha. E Allah subhanahu wa ta'ala abriu um pouco do seu yani tajalla. Tajalla, como é que eu vou dizer? Tajalla. A sua majestade. Allah abriu um pouco da sua majestade, do seu poder sobre aquela montanha. E a montanha desfez-se, despedaçou-se, ficou em pó. E Musa, quando viu aquilo, ele desmaiou, perdeu sentidos. Depois, quando ele acordou, ele voltou-se para Allah arrependido e confirmou a sua fé em Allah novamente. Então, há quem diga que como Musa, e o próprio Nabi disse isso, que como Musa já sofreu esse sa'iq quando estava em vida, essa perda de sentidos, sa'iq é isso. Então, é possível que Allah não lhe faça passar por isso uma segunda vez. A gente não sabe. Quem é outra pessoa que pediu para Allah lhe mostrar algo de como é que Allah vai ressuscitar os mortos? Como é que Allah cria a vida e a morte? Sayyidina Ibrahim, no Surat al-Baqarah, Sayyidina Ibrahim pediu a Allah: Arini kayfa tuhil mauta. Oh Allah, mostre-me como é que Allah dá vida aos mortos. E Allah respondeu: Awalam tu'min? Oh Ibrahim, estás com falta de fé? Será que não acreditas? Estás com deficiência de fé? Ele respondeu: Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Ele respondeu: Não, senhor. Simplesmente quero
quero dar firmeza ao meu coração e quero tranquilizar o meu coração. Yani, quero satisfazer uma curiosidade que o meu coração tem. Não se trata de deficiência na fé de Ibrahim aqui. Vocês conhecem essa passagem? No Surat al-Baqarah, em que Sayyidina Ibrahim pediu para Allah lhe mostrar como é que Allah dá vida aos mortos? Não. Ok, muito importante. Tem que ler o Surat al-Baqarah. Ok. Então, Sayyidina Ibrahim fez esse pedido a Allah. E Allah, tabaraka wa ta'ala, respondeu a ele: ó Ibrahim, pega em 4 pássaros e mate os pássaros e corte-os em pedaços diferentes. E coloque essas partes do corpo desses pássaros em montanhas, em 4 montanhas diferentes, misturados. Então Ibrahim cortou o corpo daqueles animais, asa deste, perna daquele, cabeça daquele, tudo misturado, uma parte numa montanha, outra parte noutra montanha, outra parte noutra e outra parte noutra, 4 montanhas. E Allah disse: chame-os, chame esses pássaros. Ibrahim chamou: Ya'tinaka sa'ya. E os pássaros voltaram para Ibrahim a voar. A voar. Onde ele estava parado, ele chamou os pássaros. E eles simplesmente, Allah deu vida a eles. O que Allah estava a tentar nos dizer aqui é que isso faz parte do poder de Allah que nós não temos capacidade de compreender. Allah, quando dá vida, isso pertence a um poder único dele. Há outra pessoa que pediu a Allah também para lhe mostrar como é que Allah faz isso. Na verdade, este não pediu. Também está no Surat al-Baqarah. Deixa-me ver se eu me lembro agora. Surat al-Baqarah. Sim, está no Surat al-Baqarah. Um indivíduo que passou por uma ruína e quando viu aquela ruína, ele próprio questionou-se: como é que Allah vai dar vida a isto de novo? كيف يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك. Então, este indivíduo passou por uma ruína e ele, quando viu aquela ruína, ele disse: como é que Allah vai dar vida? Como é que Allah vai ressuscitar tudo isto que estava aqui? Era uma cidade que estava perdida, já estava em ruínas. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez-lhe morrer naquele instante. Quando ele morre, Allah lhe manteve morto durante 100 anos. Quando Allah lhe ressuscitou, Allah depois de 100 anos ressuscitou a ele e perguntou a ele: quanto tempo estiveste morto? Ele diz: um dia ou uma parte de um dia. E Allah disse: não, estiveste morto durante 100 anos. E Allah disse a ele: olha para o teu animal. Olha para o teu animal. Ele tinha um jumento que estava a caminhar com ele, né? Um animal para ele montar, um burro. O animal, o corpo já tinha se decomposto, já tinham ficado apenas um esqueleto, Depois de 100 anos, o corpo de qualquer ser vivo decompõe-se, né? E ali mesmo, em frente aos olhos dele, Allah fez aquele animal voltar à vida. Então, é uma curiosidade que nós temos, mas que nós não conseguimos compreender como é que Allah faz. No Surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos também de um descrente que desafiou essa capacidade de Allah de voltar, de recriar depois de o ser vivo ter morrido. No Surah Yasin, que é lido com muita frequência, lá para o fim do Surah Yasin, me ouvem Surah Yasin,
Me open Surah Yasin para eu ver exatamente onde é que está, para poder dar a referência, porque não apontei. Surah Yasin, versículo 78. Estou à procura de Surah Yasin. É 36, é número 36. 36. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Ok. Encontrei. Sim. Surah Yasin, versículo Versículo... 30. Não, 78. Surah Yasin, versículo 78, e nos propõe comparações e esquece a sua própria criação, dizendo: quem poderá recompor os ossos quando já estiverem decompostos? E leia a seguir o 79. Diz, recompô-los já quem os criou da primeira vez, porque é conhecedor de todas as criações. Exatamente. Então, o tafsir deste versículo é um kafir em Meca que foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, apanhou alguns ossos que estavam no chão, ossos de animais, não é? E foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e desafiou o Nabi. Disse: tu dizes que depois de não estarmos neste estado, mostrou-lhe aqueles ossos assim que estavam na mão dele, de uma forma com falta de respeito, né? Uma forma assim um bocado arrogante. Tu dizes, ó Muhammad, que quando nós estivermos neste estado de decomposição, nós vamos voltar a ter vida. Então Allah revelou este versículo aqui. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Allah diz que não. Aquele que vos criou a primeira vez, esse mesmo tem poder de vos criar a segunda vez. Não se trata de Allah não ter poder de o fazer, só porque aos nossos olhos já somos matéria decomposta. Não. Allah nos criou sem nenhuma matéria decomposta sequer. Quando nós não existíamos, do nada, Allah nos criou. Então essa é a resposta que nós damos. Vamos voltar para o Surah Yasin. Versículo 51. No mesmo Surah, versículo 51. Até 54. Surah Yasin, versículo 51. E a trombeta será soada, e eles que sairão dos seus sepulcros e se apressarão para o seu Senhor. Até 54. Dirão: ai de nós, quem nos despertou do nosso repouso, ser-lhe já respondido: isto foi o que prometeu o Clemente e os mensageiros disseram. Versículo 53. Bastará um só toque de trombeta e eis que todos comparecerão ante nós. Versículo 54. Hoje nenhuma alma será defraudada, nem sereis retribuídos, senão pelo que houverdes feito. Versículo 55. Não, pode parar aí. Verdade. Pode parar aí. Como? Pode parar aí. Okay. Ya Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que nesse dia, subhanallah, ونفخ في الصور quando for soprada a trombeta, فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Então, eles serão levantados das suas sepulturas rapidamente. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, direcionando-se rapidamente ao seu Senhor. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Eles vão dizer: ai de nós, quem é que nos acordou do nosso descanso? E Allah responde: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا. الله أكبر. Então, depois de Allah subhanahu wa ta'ala destruir o mundo com o primeiro som da trombeta, quando o anjo for ressuscitado e soprar o segundo som da trombeta, Allah vai nos fazer sair das nossas campas. Eu quero que vocês imaginem uma coisa. Uma pessoa que desmente a ressurreição, uma pessoa que desmente o dia de julgamento, uma pessoa que não acredita no dia de julgamento. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Você vai para a cama, à noite dorme. Quando acorda assustado e acorda no meio da Avenida Eduardo Mondlane. Você está ali no meio com carros a passarem, com pessoas a venderem, com semáforos, com buzinas, com pessoas a atravessarem a estrada. Você acorda ali no meio da faixa de rodagem. Como é que será o seu estado de terror? Eu estou a dar um exemplo muito pequenino. Você vai dormir, de repente acorda, está no meio do mercado central. Com barulho, com pessoas a venderem, com pessoas a gritarem, com cheiros, com todo tipo de coisas à sua volta. Você vai se perguntar, mas o que está a passar aqui? Eu o que sei é que eu fui dormir normalmente na minha cama. Agora, imaginem no dia de julgamento aquelas pessoas que nem sequer fazem ideia que haverá esse dia, que desmentem esse dia, que não acreditam nesse dia, quando eles forem ressuscitados e virem todo o mundo à volta deles, as montanhas a desmoronarem, o mar em chamas, o céu a cair por cima deles, as estrelas a serem desfeitas, e virem uma multidão de gente à volta deles. O susto que eles não vão ter. Allah subhanahu wa ta'ala dá um exemplo no Suratul Muzammil. De uma criança. Suratul Muzammil. Suratul Muzammil, sim. Imaginem uma criança de 1 ano, 2 anos. A ficar com o cabelo todo branco de repente. O exemplo desse dia será assim. O terror desse dia será assim. Porque nós seremos ressuscitados com a mesma idade com que morremos. A pessoa que morreu com 70 anos será ressuscitada com os seus 70 anos. Aquele que morreu com 16 anos será ressuscitado com os seus 16 anos. Com todas as ações que ele praticou até a data da morte dele. Só quando entrarmos no paraíso é que Allah vai nos dar todos a mesma idade, inshallah. Os habitantes do paraíso têm todos a mesma idade. Não existem velhos no paraíso. Inshallah, quando chegarmos lá, vamos ver. Mas na hora da ressurreição, quando formos ressuscitados, seremos ressuscitados com a nossa idade com a qual a gente morreu. E Allah dá exemplo do terror desse dia, o susto desse dia, dizendo que uma criança mesmo de 1, 2 anos, quando for ressuscitada, por causa do terror, vai ficar com o cabelo todo branco. Suratul Muzammil, versículo 17. Pode abrir, inshallah. Suratul Muzammil, versículo 17. Okay. Muzammil é 73. Surat Muzammil, versículo 17. Se não crerdes, como então vos
precavereis no dia em que envelhecerão as crianças. Como é que é? Surat Muzammil, versículo 17. Se não crerdes, como então vos precavereis no dia em que envelhecerão as crianças? Ok, esta tradução é um bocado problemática. O que o Coran diz é يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون؟ يوما يجعل الولدان شيبا, exatamente. Sheiba em árabe significa uma pessoa que tem cabelo branco. Ok. Então eles aí traduziram como envelhecer, mas não é a tradução mais correta, mais precisa. Porque não é envelhecer que Allah está a dizer. Eles utilizaram o termo Shiba, que significa o cabelo ficar branco, para dizer envelhecer. Traduziram assim, mas não está correto. Yawman yaj'alul wildana shiba é o dia que vai fazer uma criança ficar com cabelo branco. Por quê? Por causa do terror desse dia. E é por isso que aqui no Surah Yasin, eles dizem Man ba'athana min marqadina hada. Man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-Rahman. Eles dizem, quem é que nos acordou do nosso descanso? Quem é que nos acordou? Comparado àquilo que eles vão encontrar, isso será um descanso. Quer dizer, aquilo que eles tinham antes na sepultura será um descanso. Porque eles vão ver que agora sim, agora é que vai começar o julgamento. Agora é que vamos entrar na fase de decisão de quem vai para o inferno e quem vai para o paraíso. E aquelas coisas todas que Allah descreve muitas vezes no Juz Amma, eles vão ver acontecerem ao redor deles. Juz Amma, a maior parte de nós consegue recitar o Juz Amma. Se vocês forem a ver o Juz Amma e a lerem a tradução do Juz Amma, onde encontrar lá muitas descrições do dia do julgamento. Ok? Pode ver no Surat At-Takwir, por exemplo. Surat At-Takwir. Sura número 81. Pode dar um exemplo muito rápido, que não estava aqui nos meus apontamentos. Pode abrir Sura 81 e começar a ler, inshallah. Sura 81. Como é que se chama? At-Takwir. At-Takwir. Okay. Takwir significa enrolar, o arrolamento. Okay. Porque ela vai enrolar os céus. At-Takwir, versículo. Pode ler do princípio, inshallah. Ok. Sura At-Takwir, versículo 1. Quando o sol for enrolado, quando as estrelas forem extintas, quando as montanhas estiverem dispersas, quando as camelas com crias de 10 meses forem abandonadas, quando as feras forem congregadas, quando os mares transbordarem, quando as almas forem reunidas, quando a filha sepultada em vida for interrogada, por que delito foste assassinada? Quando as páginas forem abertas, quando o céu for desvendado, quando o inferno for aceso e quando o jardim for aproximado, então saberá cada alma o que está. Juro pelos planetas que se mostra. Ok, pode parar aí. Então está a ver essa descrição toda que Allah deu, essa lista toda que Allah deu nesse sura, quando isto acontecer, quando aquilo acontecer. Isso são acontecimentos que terão lugar na ressurreição. Quando nós formos ressuscitados da nossa campa, é isso que estará a acontecer à nossa volta. O mar estará em chamas, o mar estará a transbordar, estará a água a ferver, a água do mar. O céu a desfazer-se, o sol a ser enrolado, as estrelas a caírem, as montanhas a desmoronarem.
o mundo a Então destruir-se. nós teremos que ver tudo isso. Nós teremos que ver tudo isso. Nós teremos que ver tudo isso. É por isso que é um dia de grande terror. Ok. É um dia de grandíssimo terror esse dia. E depois vem as outras estações. Quando Allah aproximar o sol e as pessoas começarem a transpirar, e algumas pessoas o suor vai até os joelhos, outras vai até a cintura, outras vai até o peito, outras pessoas estarão quase que a afogarem no seu suor por causa dos seus pecados. E nesse dia, aquelas pessoas que faziam adhan, Allah vai lhes dar um pescoço muito grande para não afogarem no seu suor. É por isso que fazer adhan é uma coisa muito boa. Nesse dia será o dia em que ninguém vai querer saber do outro. Aqueles que têm filhos, vocês têm que saber que nesse dia vocês não vão querer saber dos vossos filhos para nada. Cada um estará preocupado somente consigo. O que é que Allah vai fazer comigo? O kafir, conforme nós vemos aqui no Juz Amma também, Surat Al-Abasa. Ele vai dizer: Ya Allah, leva os meus pais, leva os meus filhos, leva a minha mulher, leva os meus irmãos para o inferno, mas salve-me a mim. A pessoa não vai querer saber dos teus pais, não vai querer saber dos teus filhos. O terror de ver o Jahannam à sua frente vai aniquilar tudo isso. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que esse é um dia pesado. É um dia terrível. É por isso que Allah dá essas descrições, dá esses nomes ao dia de Qiyamah no Corão. É o dia da verdade. É o dia em que nós vamos ver as nossas ações à nossa frente. Aquelas pessoas que se entregaram ao pecado aqui no Dunya para poderem ter os confortos do Dunya. De que vale isso tudo para depois no dia de Qiyamah você parar nas caves, nas profundezas do inferno? Não vale a pena. Agora, voltando um pouco para trás, Allah subhanahu wa ta'ala explica-nos como é que Ele vai fazer a ressurreição. Depois da primeira trombeta ser tocada e toda a gente morrer, haverá um período de 40. O Nabi não disse se são 40 dias, 40 anos, 40 séculos, até Allah tocar a segunda trombeta para a ressurreição. E antes disso, antes da segunda trombeta ser tocada, Allah vai mandar uma chuva para a terra. A chuva, se será de água ou se será de um outro líquido, a gente não sabe. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos que quando o ser humano morre, o seu corpo é todo decomposto, excepto uma parte, um osso pequenino, do tamanho de uma semente, do tamanho de uma lentilha, do tamanho de uma semente de laranja. Essa parte do corpo humano não é decomposta. E essa parte fica no fim da espinha dorsal. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando mandar essa chuva, que não sabemos se será uma chuva de água normal ou um outro líquido qualquer, que só Allah é que sabe, a partir daquele osso que não foi decomposto, o nosso corpo pode começar a crescer como uma planta, o Nabi disse. Dentro da nossa campa, evidentemente. Até que o nosso corpo há de voltar a ficar no seu estado intacto como estava antes de nós morrermos. Depois disso, a trombeta vai ser soada e Allah vai nos fazer acordar. E há várias descrições disso no Corão. Eu não estou a dar todas porque nós não temos tempo, até porque o nosso tempo já esgotou. Mas pode ir ver o Surat Rum e o Surat Zukhruf para ver isso que eu estou a dizer, que eu vou dar essas duas referências. Surat Rum, que é o Sura número 30, versículo 19.
Sura de Rum, versículo 19. Sim. Ele extrai o vivo do morto e o morto do vivo, e vivifica a terra depois de haver sido árida, e assim sereis ressuscitados. Exatamente. E pode ler o Surat Zukhruf, que é o Surat número 43, versículo 11. Surat número 43. Az-Zukhruf, é isso, não é? Sim, versículo 11. Versículo 11. Surat Az-Zukhruf, versículo 11. E ele é que envia proporcionalmente água dos céus e com ela faz reviver uma comarca árida, assim sereis. Exatamente. Então, quando Allah diz que assim sereis, كذلك تخرجون, no Surat Rum, então Allah dá o exemplo da chuva primeiro e diz que ele, com essa chuva, ele faz reavivar, yani faz voltar a ter vida uma terra que estava morta. Depois diz كذلك تخرجون, assim sereis vocês. Está a dar-nos referência dessa altura que há de vir quando a segunda trombeta for soada. Que Allah vai mandar uma chuva e a partir desta partícula, deste osso, chama-se Ajab Dhanab em árabe. É o nome que o Nabi deu, Ajab Dhanab. A partir do Ajab Dhanab de cada um de nós, Allah, com aquela chuva, vai fazer o nosso corpo voltar à forma como estava, como uma planta que cresce com a chuva. Veja o Surat al-Fatir. Surat al-Fatir é número 35, versículo 19, versículo 9, não 19, versículo 9, inshallah. Surat al-Fatir, versículo 9. E Deus é quem envia os ventos que movem as nuvens, que produzem chuva. Nós as impulsionamos até a uma terra árida e mediante elas reavivamos-la depois de haver sido inerte. Assim é a ressurreição. Exatamente. Assim é a ressurreição. Então Allah manda chuva para uma terra árida, uma terra que estava morta, e traz vida de novo para aquela terra. E depois termina o versículo dizendo: assim também será a vossa ressurreição. Então o hadith que o Nabi fala do Ajab Dhanab explica estes versículos do Corão que acabou de ler para nós aqui. Que a nossa ressurreição será assim. Depois disso, quando o corpo estiver recomposto, Allah vai mandar o anjo soar a trombeta de novo e nós vamos acordar com vida. E aí vamos ver Yom al-Qiyamah a acontecer à nossa volta. Inshallah, os próximos passos vamos ver na próxima semana. O tempo já se esgotou. Vamos parar por aqui. Alguma pergunta? Então, eu gostaria de saber todas as boas ações que nós tentamos fazer é para, como é que eu posso dizer, aliviar-nos no dia do Qiyamah. Sim. É para várias coisas. É para o nosso bem no Dunya e no Akhira. É para o nosso bem aqui no Dunya e no dia do Qiyamah também. Porque, conforme vamos ver mais à frente, as boas ações serão postas na balança. Num lado, Allah vai trazer uma balança em que vai pôr as boas ações de um lado e as más ações do outro lado. E as pessoas cuja balança tiver mais peso do lado das más ações vão para o inferno. As pessoas então, Diga. O que teremos feito durante nossa vida vai se refletir no dia do Qiyamah, quando formos ressuscitados. Com certeza. Com certeza. Esse é o conceito essencial do dia do Qiyamah. O dia do Qiyamah é chamado de dia de julgamento, porque é nesse dia que Allah vai nos julgar.
e vai nos julgar de acordo com as nossas ações. Mas nada. E Allah subhanahu wa ta'ala, nós vamos ver, há muitas etapas do dia de julgamento, várias etapas. Nós aqui só estamos a começar. Ainda há mais umas 7 ou 8 etapas até a entrada no paraíso ou a entrada no inferno. Uma das etapas, conforme eu estava a explicar, uma das etapas é o peso, ou a pesagem das ações. Este vocábulo existe em português? Pesagem? Não sei, tem que ver. As ações serão colocadas na balança. As boas ações de um lado, as más ações do outro lado. As pessoas cujas más ações tiverem mais peso, vão para o inferno. Que Allah nos proteja. E as pessoas cujas boas ações tiverem mais peso, vão para o paraíso. E todas as ações estarão registadas. Os anjos que nos acompanham diariamente registram as nossas ações, todas elas. Mas diga, tem mais uma pergunta, diga. Sim, então todos terão que morrer para que exista o Qiyamah. Porque eu pensei que existem pessoas que no dia do Qiyamah poderão ainda estar vivas. É o que eu pensei. Não. Então, para que haja Qiyamah, todos terão que morrer para serem ressuscitados das suas sepulturas. Exatamente. Toda a gente vai morrer. Allah vai destruir tudo que é vida. Tudo que é ser vivo vai morrer. Os anjos também vão morrer. Os djinns, Allah vai mandar matar. O próprio anjo da morte, que é o anjo que retira as almas das pessoas, retira as almas dos djinns, retira as almas dos anjos. Ele próprio, depois dele matar a todas, de tirar as almas de todas essas criaturas, Allah vai dizer: agora tu próprio, tira a tua própria alma. E o anjo da morte vai tirar a sua própria alma. وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. E vai ficar somente Allah, o único ser vivo, que nunca morre. É nesse dia que Allah diz no Surat Al-Ghafir, Surat Al-Mu'min: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. Quem é o rei? Quem é o dono hoje? Onde é que estão os reis, os soberanos da terra? Onde é que estão aqueles opressores que oprimiam as pessoas, que pensavam que eram donos? Nós não somos donos da nossa vida. É por isso que nós não escolhemos o dia em que nascemos e não escolhemos o dia em que morremos. Porque a vida não é nossa, a vida é de Allah. Simplesmente Allah nos emprestou durante alguns anos. E é por isso que nós temos que prestar contas a Ele, porque Ele é que é o dono. Quando você entrega uma coisa a uma pessoa, a pessoa te devolve, a pessoa tem que prestar contas. Quando você dá dinheiro a um seu trabalhador, diz: olha, vai comprar isto, aquilo, o trabalhador volta para ti e tem que te prestar contas daquele dinheiro, porque o dinheiro não é dele, é teu. A nossa vida não é nossa, é de Allah. Allah simplesmente entregou-nos para nós fazermos algo que Ele nos mandou fazer. E quando nós voltarmos para Ele, nós temos que justificar o que é que nós fizemos. E se tivermos cumprido, estaremos bem, inshallah. Se nós não tivermos cumprido, que Allah nos salve. Que Allah nos faça cumprir. Então, é por isso que Allah tem anjos para cada ser humano que registram as suas ações. Cada um de nós tem 2 anjos que lhe acompanham. Todo o tempo da nossa vida. E eles registram as nossas ações todas. E no dia de Qiyamah, Allah vai nos apresentar esse registro também. É uma das etapas. É a apresentação do registro. Depois tem outra etapa, em que há pessoas que vão receber o seu livro na mão direita, outros vão receber na mão esquerda e outros vão receber atrás, pelas costas. Quem receber o livro na mão direita vai saber que ele está bem, vai para o paraíso. Quem receber na mão esquerda ou pelas costas, ele vai saber que ele vai para o inferno. Inshallah, são várias etapas que vamos ver mais para frente. Mas é isso, toda a gente tem que morrer. Toda a gente tem que morrer. Quando Allah tiver morto toda a gente, é nesse versículo do Surat Al-Ghafir em que Allah diz: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. E ele próprio responde: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. O domínio todo pertence a Allah, o único, o irresistível, Al-Qahhar. É assim. Mas inshallah, vamos ver tudo isso mais para frente. Vocês devem ter consciência de que estas sessões que nós estamos a ter são todas muito resumidas. Não é possível dar tudo.
para cada assunto que a gente fala numa determinada sessão, eu tenho que tentar resumir as coisas, porque senão vamos ficar nesta matéria durante 3 anos. E a gente tem que terminar antes do ano de 2020 terminar, inshallah. Ok? هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.